Muito bom dia, é um prazer estar aqui primeiro na Nova e dar os parabéns à Nova por o que tem conseguido na internacionalização da nossa própria academia e principalmente na concorrência, na competitividade da nossa academia, que é muito importante. Portugal, durante muitos anos, a nível da academia, sofreu e sofre ainda de muito inbreeding e, portanto, é importante que apostemos em projetos de qualidade como a Nova. E que estes projetos sejam replicados noutras partes do país, até para concorrerem com a própria Nova, que é bom. Segundo, gostaria de dar os parabéns também ao Jornal Económico pelos 7 anos, mas também pelo dinamismo que tem apresentado na imprensa portuguesa, na imprensa económica portuguesa. Gostaria também de só dizer duas palavras, o que nós acabámos de ouvir de Nuguno Tini, porque esta aposta na lusofonia devia ser não só uma aspiração de todos nós, mas devia ser um imperativo nacional. E imperativo não só nacional, mas também da própria lusofonia. Nós temos, num mundo cada vez mais globalizado e principalmente cada vez mais concorrencial, nós temos algo que nos une, que é a nossa história, a nossa cultura, a nossa língua. E a nossa língua devia ser utilizada de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais assertiva, não só para nos aproximar, mas também no fator de desenvolvimento económico. E, portanto, eu desejo toda a sorte para o projeto, mas especialmente gostaria de ver, não só nas áreas dos mídias, mas na área económica, em várias áreas, apostarmos cada vez mais na lusofonia, que eu acho que vai ser um dos fatores, e é um dos fatores que mais pode ajudar, não só a economia nacional, mas a economia angolana, moçambicana, cabo-verdiana, brasileira, etc, etc. E com isso vou começar então a minha apresentação. Se pudéssemos pôr os slides. Nós apresentámos na OCDE há cerca de 10 dias as novas previsões para o G20. As próximas previsões para Portugal serão em novembro. E o tema da nossa apresentação foi exatamente confrontar a inflação e o baixo crescimento económico. Deixem-me só então começar. Em primeiro lugar, como podem ver no gráfico, nós estamos a prever em que o crescimento em 2024 vai ser relativamente baixo relativamente ao crescimento que costuma ser a economia mundial, costuma ser, quando está em velocidade cruzeiro, cresce cerca de 4%. Nós estamos a falar de um abrandamento da economia mundial neste momento e que se deve prolongar, provavelmente, por 2024. Obviamente, um dos fatores que mais nos tem preocupado é a questão da inflação. E como podemos ver no gráfico aqui também, quer nos Estados Unidos, quer no Japão, quer na zona euro, nós temos enfrentado taxas de inflação como já não víamos há muitas décadas. A inflação, a headline inflation, portanto, a inflação principal tem baixado nos últimos anos, nos últimos meses, no fundo por causa da ação dos bancos centrais, mas também pela descida dos preços da energia e dos preços alimentares. No entanto, como iremos ver, permanece relativamente alta. E eu vou voltar a este tema daqui a bocadinho. Outro dos temas que nos preocupa e uma das características da economia nacional, da economia mundial neste momento, são o aumento dos custos dos empréstimos, no fundo, o custo da dívida. E como podemos ver aqui, quer ao nível de taxas de juro, quer ao nível dos empréstimos, ou empréstimos, desculpem que os slides estão em inglês, ou empréstimos para compra de casa, que é o vermelho, nós podemos ver que, devido à subida de taxas de juro, e como nós sentimos todos os meses, quando pagamos os nossos empréstimos bancários, este custo dos empréstimos está a aumentar. Isto tem um impacto enorme, principalmente para os agentes económicos mais endividados. Também voltarei a este tema dentro de pouco. Este é um dos gráficos mais dramáticos que eu acho que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, que é o impacto da inflação. Quando nós vemos, às vezes, governos, ou agentes económicos, ou agentes políticos, dizerem-nos a inflação é muito mau, mas nós o que temos que fazer é parar com a subida das taxas de juros, porque isto está a afetar muitas pessoas. Bem, eu acho que este gráfico diz tudo. Porque este gráfico diz exatamente qual é o impacto da inflação na vida das pessoas. Este gráfico mostra o salário real das pessoas em 2022, em vários países, e como podemos ver, também o rendimento disponível das pessoas, como podemos ver,
o impacto da inflação no salário real, o salário real é o salário nominal dividido pela inflação, como podemos ver, é dramático. Nós temos países como a República Checa ou a Lituânia em que o salário real baixou mais de 10%. Na maior parte dos países temos o salário real a baixar cerca de 5%. São decréscimos do salário real e do rendimento médio das pessoas que não vemos sequer em recessões. Não é? Se nós pensarmos na nossa própria crise em 2011, 2012, 2013 e 2014, nós não tivemos baixas de salário real tão elevadas como aconteceram por causa da inflação. Então, a inflação tem um impacto enorme na vida das pessoas. Um impacto muito real. E é por isso que a política económica e a política monetária têm um impacto, têm um papel decisivo nessa baixa do salário real. Outra das características que nós temos neste momento é que, embora se fale muito em crise, quando nós olhamos para os mercados de trabalho estão como nunca estiveram nas últimas décadas. Nós temos taxas de desemprego em quase todos os países da OCDE que estão historicamente baixas e temos indicadores como o que vemos no gráfico da direita, que são as vagas de emprego por desempregado, e nós temos esse tipo de indicadores que mostram que o mercado de trabalho está muito dinâmico e está a criar bastante emprego. Temos indicadores como já não tínhamos também há décadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, porque as taxas de juros, as taxas de desemprego estão muito baixas, nós vamos ter uma pressão sobre os próprios salários e no mercado de trabalho que já não víamos há muito tempo. E, portanto, isso é uma das características que é boa, mas que poderá ter implicações na própria inflação nos próximos tempos. O que é que nós esperamos a nível de crescimento? Nós esperamos que, estamos a ver, quer ao nível dos indicadores de purchasing manufacturing, quer ao nível de serviços, quer ao nível da indústria, tem havido um abrandamento nos últimos tempos destes próprios indicadores, que indicia que provavelmente a atividade económica está a baixar. Estas são as previsões que nós estamos a fazer para o mundo. Como disse, este ano estamos a prever um crescimento de cerca de 3%, para o ano 2,7%. São taxas de crescimento para o mundo muito baixas relativamente ao que nós costumamos ter. Como disse, a velocidade cruzeiro da economia mundial devia estar a crescer cerca de 4%. E só indicar duas ou três coisas importantes. Revemos em baixa o crescimento para a zona euro, para cerca de 0,6% este ano e 1,1% para o próximo ano, com a Alemanha em recessão este ano e no próximo ano a crescer abaixo de 1%. Mas temos outros países, como a França, também a crescer muito, por volta de 1%, e a Itália ainda menos. Temos os Estados Unidos, em que nós revemos em alta os Estados Unidos, mas com um crescimento do próximo ano de cerca de 1,3%, portanto, um crescimento para os Estados Unidos é bastante modesto. E temos outros países, como a China, por exemplo, com crescimentos abaixo de 5%, que já não vimos há muitas décadas. E isto assumindo que os dados da China estão corretos. Portanto, há alguma incerteza em relação aos dados da China. As nossas previsões, nós estamos confiantes que provavelmente a taxa de crescimento vai ser abaixo de 5%. Embora tenhamos outros países, como a Índia, que estão a começar a ter um papel cada vez mais importante na economia mundial e em que o crescimento está a ser relativamente estável, como a Índia e a Indonésia, com crescimento acima de 5%. Já agora falamos em lusofonia, o Brasil com um crescimento bem mais dinâmico este ano do que estava a ser anteriormente previsto, mas para o próximo ano cerca de quase 2%. Em relação à inflação, o que interessa é, se compararmos 2023 com 2024, há claramente uma descida da taxa de inflação, embora a taxa de inflação vai permanecer relativamente elevada em muitos dos países. Ou seja, quando os bancos centrais têm um alvo de um objetivo de cerca de 2% de taxas de inflação, na maior parte dos países vai estar, a taxa de inflação ainda vai permanecer até ao próximo ano bastante mais elevada do que esses 2%. Quais são os riscos que nós temos para as previsões económicas, o seu outlook para 2024? Primeiro, um dos grandes riscos, sem dúvida nenhuma, é a persistência da inflação. No gráfico da esquerda temos, no fundo, a inflação sem tomar em linha de conta, a taxa de inflação sem tomar em linha de conta a energia ou os preços alimentares.
o que podemos ver é que, quer nos Estados Unidos, quer na zona euro, quer no Japão, não vemos essa taxa de inflação a baixar de uma forma muito grande. Portanto, está a permanecer relativamente estável, a um nível elevado e relativamente estável. No gráfico da direita podemos ver a diferença entre os bens e os serviços. Reparem que a maior parte, nós damos muitas vezes atenção aos bens, não só os alimentos, como os outros bens que nós consumimos, e aí a taxa de inflação tem baixado bastante, mas nos serviços a taxa de inflação quase não se tem movido. E porquê é que isto tem acontecido? Bem, tem acontecido por uma questão que os economistas chamam de markups, e portanto tem a ver com a característica de muitos serviços, em que exatamente prevemos que a taxa de inflação não vai baixar de uma forma tão rápida como nós gostaríamos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a persistência da inflação poderá levar a que os juros permaneçam não só elevados por algum tempo, mas como também é possível ainda haver alguma subida da taxa de juros nos próximos tempos. Que tipo de outro risco podemos ter? Obviamente, se a guerra se agravar ou se houver outro tipo de erupções, pode haver um aumento novamente dos preços dos alimentos e um aumento dos preços da energia. Não é o nosso cenário central, mas claramente esse é um dos riscos. E um dos temas que nós todos estamos a falar é o que poderá acontecer se houver um decréscimo do crescimento na China. Nós há alguns anos, portanto a OCDE já há alguns anos que alerta que o que se está a passar na China levava a alguns riscos, nomeadamente ao aumento da dívida privada na China, na economia chinesa. A dívida privada é cerca de 170% do PIB, 70% desses 170% é de empresas públicas, portanto é quase privada, mas o que isso quer dizer é que quando nós temos um setor imobiliário na China que ronda os 28%, 29% do PIB, que é muito mais elevado que a maior parte das economias da OCDE, o que isso quer dizer é que quando temos muita dívida privada, principalmente no setor imobiliário, e tem que haver alguns ajustamentos, como estão a acontecer, é bem possível que os ajustamentos levem a um abrandamento maior, não só do setor da construção imobiliário, mas no resto da economia chinesa. E este gráfico que vemos aqui é o impacto que nós assumimos se houver exatamente esse abrandamento maior da economia chinesa. O que é que poderia acontecer se houvesse um crescimento da China só por volta dos 3%? O que ia acontecer para o mundo era o mundo ia crescer um ponto percentual menos do que já estamos a prever. Isso tem a ver quer pelas condições financeiras mais apertadas, que é a parte verde, quer menos procura por parte da China. Mas para o mundo já é dramático. Nós podemos ver que, principalmente para países exportadores das matérias-primas, como o Chile, como a Colômbia, como muitos países africanos e também alguns países asiáticos, isso, para esses exportadores de commodities, vai haver um impacto bastante grande, com o decréscimo das suas taxas de crescimento quase a rondar 1%. Para a Europa e para a América do Norte não tem a ver com menos procura da China, mas tem a ver principalmente com as condições financeiras mais apertadas, se isso acontecer. Outro dos riscos que nós vemos e que já nos preocupamos há muitos anos é a dívida que existe à volta do mundo. Nós estamos com níveis de dívida como já não tivemos a nível de quando tivemos períodos de paz. Nós estamos com níveis de dívida a nível mundial que só se aproximam quando tivemos períodos de guerra, como na Segunda Guerra Mundial. Mas mais importante, não só na parte esquerda temos para as economias avançadas, estão com dívidas como nós nunca vimos, não só no Japão, mas nos Estados Unidos, Reino Unido, etc., e a própria França. E tem havido não só um aumento da dívida pública, mas também da dívida privada. Mas, do outro lado, temos o que se passa nos mercados emergentes, e aí preocupa-nos muito, porque nós estamos a falar dos países pobres e nos mercados emergentes. Nos países pobres, por exemplo, estamos a falar que 60% dos países pobres estão em riscos de entrar em incumprimento de dívida. E, portanto, com a subida das taxas de juros, com o apertar das condições financeiras ao nível mundial, o que é que isso quer dizer? É que há um risco bastante elevado que possamos ter uma espécie de tsunami de crises de dívida novamente. E, portanto, como já não tínhamos desde os anos 80. Isto é um risco, não é o nosso cenário central, mas claramente isso pode acontecer. E, portanto, muitos países
é muito provável que venhamos a assistir, infelizmente, crises financeiras, crises da dívida, crises soberanas, o que vai levar a alguma instabilidade nos mercados nos próximos tempos e certamente terá repercussões para países como Portugal ou na Europa. Este, claramente, é uma das fontes de vulnerabilidades que nós pensamos que vai acontecer. Quais são as políticas que nós achamos que é preciso, neste momento, continuar? Primeiro, a nível de política monetária, nós pensamos que é importante manter a prudência. Já temos alguns países em que avançaram com políticas monetárias restritivas muito antes de terem acontecido na Europa e nos Estados Unidos. Dois exemplos há, por exemplo, o Chile e o Brasil, em que as taxas de juros começaram a subir bem antes da guerra começar na Ucrânia, e os bancos centrais foram bastante agressivos aí para tentar parar as pressões inflacionistas. Compreende-se muito bem, porque são países que há 30 anos atrás tiveram problemas gravíssimos de instabilidade relacionados com a inflação e com desvalorizações cambiais. E, portanto, nós achamos, como vemos no gráfico da direita, já se está a ver uma baixa da taxa de juros no Brasil e, como disse, no Chile, e no próprio México já começou também a baixar. Mas estamos a ver, mesmo nesses países, não vai haver uma descida muito acentuada das taxas de juros. Nas economias mais avançadas, nós prevemos, devido àquilo que eu disse anteriormente, da persistência da inflação, e porque a core inflation, portanto, a inflação não tendo em linha de conta a energia e os produtos alimentares, a core inflation vai permanecer bastante elevada. Portanto, essa persistência da inflação vai fazer com que os bancos centrais vão permanecer bastante prudentes e conservadores. Nós, provavelmente, no painel vamos falar sobre esse tema. Eu gostaria só de dizer, podemos certamente debater se isto é boa ideia ou não, mas claramente nós pensamos que é uma questão de prudência. Provavelmente os bancos centrais, alguns deles foram demasiado tarde a subir juros, e portanto, como chegaram tarde, agora é uma questão de credibilidade para ter a certeza absoluta que vão baixar esses próprios, a taxa de inflação para os níveis que querem. Mas nós pensamos que as taxas de juros, que estiveram historicamente baixas durante 2 ou 3 décadas, neste momento vão permanecer relativamente altas, embora a níveis muito mais baixos do que aconteceram nos anos 70 e nos anos 80, mas vão permanecer relativamente altas nos próximos tempos. Quer dizer que, se tiverem empréstimos bancários, se tiverem a pagar as vossas casas, se não fixaram a taxa há um ano atrás, neste momento estão com empréstimos bancários muito mais elevados, esses empréstimos bancários claramente vão continuar relativamente elevados nos próximos meses. Não vão baixar tão cedo. A não ser que, obviamente, haja uma crise que não se está a ver e, caso uma recessão, e aí os taxas de juros podem baixar, mas isso, obviamente, pode levar a desemprego, não é boa notícia para ninguém. Outro dos temas que eu acho que é importante é que a dívida pública, como disse, permanece bastante elevada e, a nível de política fiscal, não só as dívidas públicas são muito elevadas, mas também o que vem aí nos próximos tempos são boas notícias e são más notícias. As boas notícias é que nós todos estamos a viver muitos mais anos. Agora, viver até aos 100 anos, o grupo que está a crescer mais a nível de toda a faixa etária, o grupo que está a crescer mais são os dos centenários. A probabilidade das pessoas que estejam a ver online ou que estejam nesta sala de chegarmos aos 100 anos é muito mais elevada hoje do que era há 2 ou 3 décadas atrás. A esperança média de vida no Japão já é 87 anos. A maior parte dos países europeus já é 80 e tal anos. Nós já vivemos com grande qualidade e habitualmente com boa saúde até aos 60, 70, 80 anos. O que quer dizer, se nós nos reformamos aos 60 ou 65, ainda vamos ter 15 ou 20 anos de encargos para o Estado, não é? Ora, quando os nossos sistemas de segurança social e os nossos sistemas de educação e os outros sistemas todos foram construídos, a esperança média de vida era cerca de 65 anos. Portanto, uma pessoa reformava-se aos 60, morreu aos 65, 5 anos de encargo para o Estado, tudo bem. O que se passa neste momento é como nós estamos a ver até aos 100 ou até aos 80 e tais, e como a partir dos 80 anos, 75, 80 anos, habitualmente a saúde declina, pelo menos enquanto não aumentarmos ainda a parte da inovação, o que isso quer dizer é que o encargo para o Estado é relativamente alto. E, portanto, este gráfico mostra para os próximos anos, até 2040, o que é que vai acontecer a vários países, o impacto do envelhecimento da população no sistema de saúde e no sistema de segurança social.
E há muitos países, nós quando fazemos as nossas análises de sustentabilidade da dívida, há muitos países em que, quando tomamos a linha de conta destes encargos, são encargos que levam que dívidas se tornem sustentáveis. Claro que as dívidas não vão ser insustentáveis, mas isso quer dizer que os governos vão ter que ou aumentar os impostos, ou vão ter que criar incentivos para as pessoas ficarem no mercado de trabalho mais tempo, ou outro tipo de incentivos para conseguirem absorver, por exemplo, a Itália, que 5% do PIB é um valor muito elevado e, portanto, alguma coisa tem que ser feita. Portanto, esta questão da política fiscal vai ter que se manter por dentro nos próximos tempos. Não é só por causa da dívida ser alta, mas por causa destes encargos, a política fiscal vai se manter por dentro, não só em Portugal, mas nos outros países, nos próximos tempos. Qual é a resposta? A resposta é, eu penso que devo estar quase a ficar sem tempo, mas eu vou tentar andar relativamente depressa agora. A resposta que nós achamos que é importante é a nível de reformas estruturais. O gráfico que vemos na linha rosa é o PIB potencial nos países da OCDE nas últimas décadas. O que nós temos que ver é que o PIB potencial tem vindo a diminuir nas últimas décadas. Porquê? Baixa de produtividade, menos reformas, etc, etc. Claro que se falarmos sobre os temas como a biotecnologia, como a inteligência artificial, talvez vá haver um aumento da produtividade. Vimos isso, por exemplo, quando aconteceu nos anos 2000, um bocadinho de aumento de produtividade quando a internet e quando se começou a espalhar um pouco. Mas nós achamos que o mais importante é haver reformas quer ao nível do mercado de emprego, o que está a laranja, quer ao nível da idade de trabalhar, quanto tempo nós trabalhamos, tempo de serviço, portanto, working age population, quer ao nível de capital, o investimento, que eu vou falar um bocadinho mais tarde, quer ao nível de produtividade. Um dos temas que achamos que é muito importante que tem que acontecer nos próximos tempos é diminuir as desigualdades de género que ainda persistem na economia. E reparem, a questão de desigualdade de género, nós às vezes focamos muito no que está no gráfico da direita, que é os salários reais, a comparação entre os homens e as mulheres. Continua a ser gritante no nosso país, claramente continua a ser gritante, e nós temos de trabalhar para melhorar esse tema cá em Portugal. Eu gostava que os nossos painéis, que as nossas conferências, que os nossos boards, temos aqui alguns bons exemplos, tivessem cada vez mais mulheres. Não por imposição, mas por mérito. E isso é importante que aconteça nos próximos tempos. E diminuir estas brechas salariais que existem ainda em Portugal. Mas, mais do que as brechas salariais, estamos a falar quando temos desigualdades de género muito elevadas, quando temos uma parte da população, em alguns países, como vemos no México, na Colômbia, mas também na Alemanha, na Áustria, etc., em que as mulheres, a taxa de emprego das mulheres é muito mais baixa e a participação é muito mais baixa no mercado de trabalho, é muito mais baixa do que a dos homens. Isto é um problema de produto potencial, é um problema do PIB potencial. Temos parte da nossa força de trabalho que não está a ser utilizada. Foi isso que o ex-primeiro-ministro do Japão, o Abe, tentou fazer com o que ele chamou o Humanomics, mas que está a acontecer em muitas partes do país. Para aumentarmos o PIB potencial, criar incentivos para as mulheres ou permanecerem ou voltarem ao mercado de trabalho o mais cedo possível, não só para diminuirmos os gaps que existem a nível de salários, mas também a nível de emprego. Isto é muito importante. Outro dos temas que nós falamos na OCDE é o que é que se tem que fazer ao nível de investimento. Este gráfico mostra o que é que tem acontecido ao nível do estoque de capital por trabalhador. Nas últimas décadas a baixar muito. O que é que nós podemos fazer para voltar a aumentar o PIB potencial e aumentar o investimento? Primeiro, ver a transição verde como uma grande oportunidade. Este é o que nós estamos a estimar vai ter que ser feito ao nível e a Agência de Energia também, Internacional de Energia, estimar o que é preciso para que nós conseguimos atingir os nossos objetivos de neutralidade carbónica, o que é que nós temos que fazer, e o investimento todos os anos tem que aumentar de $1 trilhão ou euros para 3 trilhões ou 4 trilhões. E, portanto, nós estamos a falar de triplicar, pelo menos, o investimento na área da transição verde, portanto, uma grande oportunidade, é obviamente um grande custo, mas também uma grande oportunidade. E aqui, o que vemos aqui neste gráfico é, para nós conseguirmos, o gráfico da esquerda, mostra para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos de neutralidade carbónica, o que interessa é vermos a parte, para diminuir as emissões,
grande parte daquilo que nós temos que fazer é através de tecnologias que ainda nem sequer estão viáveis, ou pelo menos que ainda não estão suficientemente desenvolvidas. Ou que nós, por exemplo, imaginemos, se parte da nossa estratégia tem a ver com veículos elétricos, a criação de infraestrutura, a modernização da infraestrutura elétrica, da energia, etc., etc. O que é preciso fazer para conseguirmos atingir esses objetivos? E, obviamente, aumentar a questão da inovação. Finalmente, muito rápido, outra área onde o investimento tem muitas oportunidades é na parte da digitalização. Obviamente, com a pandemia houve uma aceleração bastante grande da digitalização, mas quer ao nível do comércio online, quer das vendas online, quer ao nível do cloud, há muito onde fazer. E há muitos países da OCDE, nós temos dados para todos os países, obviamente, há gaps enormes entre os países que estão, o que se chama best practice, e os outros países que não estão, que estão ainda atrasados. E termino com a parte, por exemplo, o que é que o governo tem que fazer a nível de governo digital. Não é só o setor privado que tem que trabalhar nessa área, são os governos. E, a nível de governo digital, há muito onde fazer e aí os governos têm muito de investir. A moral da história, para resumir, o ano 2024 será um ano, provavelmente, em que começamos a ver, o final do ano, alguma recuperação da economia mundial, mas o ano de 24, este final de 2023 e o início de 24, vai ser um ano em que não vamos ter um crescimento económico muito dinâmico. Achamos que a resposta para a crise tem que passar, claramente, por enquanto, por manter a prudência a nível da política monetária. A política fiscal não vai ajudar muito, não há muita margem, e, portanto, a política fiscal em maior parte dos países, como não há muita margem, não vão poder gastar muito. Podemos voltar à questão dos fundos estruturais, se quisermos, no painel, porque é um dos temas que neste país importa, e eu depois digo-vos qual é a minha opinião sobre o tema. Mas é importante dizer também que, para além da política monetária e política fiscal que vão ser restritivas, a única forma de nós conseguirmos aumentar o crescimento é exatamente apostarmos nas reformas. Em toda a OCDE e, claro, que em Portugal. Há mais de uma década que nós não fazemos nenhuma reforma neste país. Está na altura de arregaçarmos as mangas e voltarmos à senda de reformas. Os países que avançam mais rapidamente, os países que crescem mais, os países que criam mais emprego de uma forma sustentável, são países que reformam e que têm uma atitude reformista, que nunca se contentam em dizer que já fizemos o que é preciso fazer, mas que pensam sempre que ainda não fizemos o suficiente. E era isso que eu gostava de ver no nosso país, é isso que eu gostava de ver na Europa, e era isso que eu gostava de ver no resto do mundo. Muito obrigado.